Queridos, a mensagem de hoje tem como título Generosidade em Amor. E o título e o texto que nós vamos meditar encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, do versículo 1 ao 5. E o texto desta preciosa carta diz assim: na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Queridos, o nosso irmão, amado apóstolo Paulo, ele foi exemplo em seu ministério. Ele foi exemplo como apóstolo, ele foi exemplo como pastor, ele foi exemplo como missionário, enfim, ele foi exemplo como um cristão. E em especial, no tocante ao auxílio e à assistência dos necessitados. Ele não somente foi chamado e enviado aos gentios para pregar-lhes o Evangelho. Não, ele não foi chamado somente a isso. Ele não foi chamado à salvação somente para pregar o Evangelho, para falar das grandezas de Deus, mas também para assistir os pobres, como nós podemos encontrar em Gálatas capítulo 2, versículo 10. Pelo seu exemplo, ele estimulou os cristãos da Galácia para estimular os da Acaia, em especial os irmãos de Corinto. E estes, por conseguinte, eles estimularam os irmãos da Macedônia, os irmãos das igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e outros lugares. Ao tempo que as contribuições dos macedônios, já estas estimularam e trouxeram à memória a responsabilidade da igreja de Corinto, a arrepender-se de sua negligência e então voltar-se a contribuir. E por fim, as contribuições ofertadas pelos irmãos da Macedônia e também da Acaia, ou seja, de Corinto, serviram de testemunho aos cristãos de Roma. Queridos, a disposição inicial dos cristãos de Corinto em ofertar aos pobres lá da Judéia influenciou e encorajou os irmãos da Macedônia a serem surpreendentemente generosos em suas ofertas. E sabe por quê? Surpreendentemente generosos. Dado as suas necessidades, as suas próprias necessidades e limitações financeiras. Eles eram muito precisados. Eles precisavam de ofertas, mas de forma surpreendente se levantaram como ofertantes. Porém, a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, que era uma igreja maior, que era uma igreja que tinha uma condição melhor, passado um ano do compromisso que assumiu em ofertar o trabalho missionário na região
da Judéia, ela simplesmente perdeu o entusiasmo, caiu no seu esquecimento e passou a ser relapsa e negligente, irresponsável em sua contribuição. E assim Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia, exatamente para despertar dos irmãos pobres, limitados financeiros da Macedônia, para despertar, mais uma vez, a contribuírem com o trabalho da expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, a palavra de Deus nos ensina a estimular e influenciar uns aos outros e a quê? Ao exercício do amor e, consequentemente, à prática das boas obras. O que inclui nessas práticas de boas obras? Faz parte, sermos generosos com nossas contribuições. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, o autor de Hebreus diz assim: pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Assim, queridos, tenhamos sempre em mente que, de alguma forma, nós estamos influenciando outras pessoas. Influenciamos para aquilo que é bom, mas influenciamos também para aquilo que é ruim, que é mal. Nós não vivemos neutros nesse mundo. É um engano. Porque até a nossa omissão, que parece uma neutralidade, não é verdade? Mas a nossa omissão é um estímulo, é uma influência aos outros que estão a nos observar aquilo que nós somos omissos. Portanto, quando somos omissos, e omissão é uma negligência, segundo a Bíblia é pecado, nós estaremos influenciando. Vou trocar influenciando por outra coisa. Estaremos contaminando os outros com a nossa omissão, a serem tão irresponsáveis e egoístas, tanto quanto nós. Estaremos contaminando. Então, diante do que até agora falamos, eu quero, juntamente com vocês, vermos 4 fatos importantes quanto ao exercício generoso de nossas ofertas, de nossas contribuições generosas em amor. Em amor. E o primeiro fato é que a nossa participação colaborativa na obra de Deus influencia os outros. O versículo 1 ao 3, ou melhor, o 1 e o 2, diz assim: na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Então Paulo escreve aos Coríntios a respeito do envio de ajuda financeira aos irmãos que estão em dificuldades. E tal coisa, de fato, era completamente desnecessária. Tal exortação, tais palavras de Paulo eram desnecessárias aos cristãos ouvirem, porque já deviam estar em mente o quão responsáveis têm que ser por isso.
Então era completamente desnecessário. Mas, infelizmente, foi necessário que assim Paulo escrevesse, e assim Paulo escreveu. Está aqui. Será que é só para aqueles irmãos daquela época? Se fosse, então essa carta teria lido e se perdido por lá e não tinha chegado até as nossas mãos. Então, ainda é hoje, para os irmãos, para os cristãos do tempo de hoje, para nós. E quem sabe este versículo possa ter até aqui um tanto de ironia na voz de Paulo, nas palavras de Paulo. Paulo estava até sendo irônico. Afinal, de certo modo, como há pouco falei, era desnecessário o apóstolo tratar desse assunto com os irmãos lá em Corinto. Visto que, desde o início, eles se dispuseram e se comprometeram a coletar e enviar suas contribuições para a igreja de Jerusalém. A princípio, a boa vontade da igreja de Corinto era louvável. No entanto, tornaram-se eles relapsos e negligentes e, portanto, não colocaram em prática o compromisso que assumiram. E assim o apóstolo Paulo julgou necessário lembrá-los do compromisso assumido. Compromisso esse, repito, que não somente os da igreja de Corinto têm, mas os da igreja de hoje, do tempo de hoje em todo o mundo. A igreja de Cristo tem esse compromisso. No entanto, a presteza e disposição inicial, repito, inicial, dos coríntios em contribuir, levou o apóstolo Paulo a quê? A se orgulhar desse fato, e claro que é motivo de orgulho, com toda certeza. E ele se fez orgulhoso no bom sentido, da disposição dos irmãos de Corinto. E levou esse seu orgulho, manifestou o seu orgulho às igrejas lá da Macedônia. Disse: olha como eu estou feliz, porque os irmãos lá de Corinto, os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos que foram lavados pelo mesmo sangue que nós fomos lavados, eles se levantaram de bom grado, voluntariamente e generosamente, estão prontos a contribuir. E aí os irmãos, vendo a alegria de Paulo, pelo ato daqueles irmãos de Corinto, eles se sentiram influenciados, motivados a também contribuir. Ainda que em meio às suas muitas limitações, ainda que sabendo que eram, ainda que sendo pobres, ainda que sendo irmãos que precisavam era de receber e não de ofertar. Então essa disposição dos coríntios influenciou os macedônios a abraçarem a obra da assistência aos necessitados lá da Judéia. Assim podemos entender, queridos, que um exemplo positivo, um bom exemplo, vale mais do que blá, blá, blá. Vale mais do que conversa. Vale mais do que palavras. Nossa presteza e dedicação no abraçar a obra de Deus, isso em todos os sentidos, repito, todos os sentidos. Porque muitas vezes queremos só abraçar a obra de Deus, tipo, eu fecho a porta da igreja, pronto, já estou abraçando a obra da igreja, e para mim já basta, não preciso mais fazer mais nada. Eu estou abraçando a obra de Deus porque eu chego no púlpito domingo e prego, então não preciso mais fazer mais nada.
Eu estou abraçando a obra de Deus porque eu toco, porque eu canto. Então tá bom. Tá pago já. Tá pago. E tipo, não me encha mais o saco. A presteza e dedicação no abraçar a obra de Deus, isso é em todos os sentidos. Todos. E isso leva outras pessoas também a serem despertadas em fazer o mesmo. O seu exemplo, o meu exemplo, o nosso exemplo influencia a outros a fazerem a mesma coisa. Portanto, o primeiro fato que nós vemos aqui é que a nossa participação colaborativa em todos os sentidos na obra de Deus influencia os outros. Influencia os outros. O segundo fato é a questão de não só dizer que faz, mas é necessário agir. O versículo 3 e 4 diz assim: ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão, que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados depois de tudo que eu disse a eles. Então Paulo o que faz? Paulo envia 3 irmãos, entre esses 3 irmãos, um deles era Tito, os outros 2 não conhecemos. E o objetivo do envio desses 3 irmãos era para que o orgulho do apóstolo Paulo, quanto à disposição dos coríntios, generosamente contribuir com os necessitados da Judéia, não fosse um orgulho em vão. Não fosse em vão. A igreja de Corinto, queridos, havia perdido o desejo de contribuir. E passou a negligenciar o louvável compromisso que havia assumido. E dessa forma Paulo não queria que ao invés dele orgulhar-se da igreja de Corinto, ele viesse sentir vergonha diante dos irmãos macedônios. E tampouco deixar que os irmãos de Corinto fossem constrangidos ante a presença dos irmãos macedônios naquela visita, verificando que nada estava acontecendo, verificando que de fato eles estavam sendo relapsos e negligentes. E tal fato seria bastante constrangedor ao apóstolo Paulo, após ele se orgulhar da posição inicial dos irmãos de Corinto, ao chegar lá, em visita, e exatamente com os irmãos macedônios, e descobrisse que eles não tivessem tomado qualquer providência para levantarem a oferta para os irmãos pobres de Jerusalém. E queridos, se isso tivesse ocorrido, a confiança de Paulo nos coríntios seria desmentida. Assim como os coríntios seriam envergonhados por sua negligência, por sua irresponsabilidade. E aqui nós podemos parafrasear as palavras de Paulo aos coríntios da seguinte forma. Tipo, Paulo chegado, olhado para lá, chegado para os irmãos de Coríntios, dito assim: irmãos, aqui entre nós, não seria bom que os nossos irmãos macedônios resolvessem eles me acompanhar nesta minha visita a vocês?
e assim os encontrassem completamente despreparados para esse ato de generosidade em amor. Pois nós, e sem falar vocês, ficaríamos terrivelmente envergonhados. Afinal, expressamos de forma tão vigorosa nosso orgulho e confiança em vocês, caros irmãos de Corinto. O que Paulo quer aqui nos dizer é que não somos o que prometemos, mas sim o que fazemos. Paulo aqui está querendo dizer que não basta dizer que vamos fazer, nós temos é que agir. Precisamos entender que não se edifica um templo, não se constrói um templo. Precisamos entender que não se faz cruzadas evangelísticas. Precisamos entender que não se realiza ações missionárias. Precisamos entender que não se sustenta uma obra local, uma igreja local. Precisamos entender que não se sustenta missionários e pastores nos campos. E tampouco ainda se ajuda pobres e necessitados com apenas promessas, com apenas blá blá blá, com apenas intenções. Antes é preciso ações concretas e eficazes. Não sustentam a manutenção de um templo com conversa. Não sustentam um missionário no campo com conversa. Não se apoiam a congregação com conversa. Não se abençoa os pobres e necessitados com conversa, como diz Tiago. Está com frio, está com fome? Vai. Vai em paz e que Deus lhe abençoe. Vou orar por você. E não faz nada. Não é com conversa, mas com ações concretas e eficazes. Não basta só dizer que vai contribuir, é preciso agir contribuindo. Não basta só falar e prometer que vai ofertar. É preciso abrir a bolsa e a carteira, irmãos. Senão não oferta, senão não contribui. É preciso abrir a mão fechada, a mão miserável fechada. É preciso abri-la em graça e em amor. Portanto, o segundo fato é que nós não podemos somente dizer que vamos fazer. Nós precisamos agir de fato. O terceiro fato é que nossa contribuição precisa ser regrada. Ela precisa ser regrada e constante. O versículo 5, a primeira parte desse versículo diz assim: portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Pronta. Queridos, nossa oferta e contribuição, ela deve ser constante. Em primeiro lugar, constante. Tem que ter sempre. Energia chega todo dia. Todo mês. Aluguel da igreja todo mês. Material de limpeza todo mês.
contribuição missionária tem que ser todo mês, porque todo mês também tem despesa lá. Então tem que ser constante. Em segundo, a contribuição deve ser pessoal, minha e sua. Minha, mas também sua. Cada um deve contribuir individualmente, pessoalmente. Cada um deve ofertar. Eu não posso jogar a minha responsabilidade da minha oferta para fulano ou para Beltrano. Não posso. Não é honesto. Não é honesto. O terceiro é que a nossa oferta e nossa contribuição, elas devem ser precavidas, guardadas de antemão. Não é a última coisa que a gente dá, não. Se sobrar, aí eu dou. Porque aí, aquela história de Deus em primeiro lugar, cai por terra. Porque aí buscar a Deus, a sua obra, a sua justiça, o seu reino, em primeiro lugar, cai por terra. E se cair por terra, as demais coisas não serão acrescentadas. Então ela tem que ser guardada de antemão. Eu tenho que esperar isso, é porque tem aquilo, é porque tem aquilo outro, eu vou aqui. Se não, irmão. Ela tem que estar pronta. Guardada de antemão. Em quarto, a nossa oferta e contribuição, ela deve ser proporcional à nossa posse. O que também, se Deus falar no seu coração, pode passar até disso. Aí é você com Deus. E em quinto, ela deve ser fiel. E sabe por quê? Porque Deus o que espera de mim e de você é fidelidade. Ainda sabendo Ele que nós não somos infiéis. Mas porque somos infiéis, temos que vivermos como infiéis? Porque somos pecadores, então temos que viver pecando? Não. Temos que lutar contra isso. Então a nossa contribuição, ela deve ser fiel. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, agora a primeira carta, no capítulo 16, versículo 1 e 2, o apóstolo diz assim: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, quando fala povo santo, é o povo remido, o povo salvo, os irmãos em Cristo. Sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separe uma parte de sua renda. Não espere até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Mas já vão aprontando. O apóstolo adverte e reforça o argumento, dizendo aos coríntios que eles precisavam de antemão se prepararem para a oferta. Pois a necessidade, ela já existe, é iminente. Está aqui todos os dias. Está aqui, está nos campos dos sertões, do Cariri, da África, de todo canto. Está na Cidade Verde.
está numa propensa plantação de igreja. Uma propensa plantação de igreja, você crê? Ei, tem muita gente que não crê. Igreja foi para dar cria à igreja. Ovelha foi para parir ovelha. Igreja não foi para estar esse negócio de estar toda hora, tudo bem, faz parte. Chega no domingo, senta aqui, pá, glória a Deus, aleluia, pá, ora, vai, pede o Senhor, pede, e não dá nada. Igreja foi para viver os propósitos de Deus, ela está aqui no mundo para isso. As necessidades existem. E essas necessidades devem ser supridas por todos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. A responsabilidade é nossa. A contribuição generosa em amor, queridos, deve estar pronta o quanto antes. Não é tipo assim, vamos fazer aqui uma relação, porque a gente precisa fazer isso. Aí começa o moído. Porque tem, porque está faltando, porque não chegou, olha, não sei o quê, olha, as cadeiras estão faltando ainda, não sei quanto. Como esse mês só foi paga metade. E fica o moído, desgastante, humilhante, vexoso para quem cobra, e acredito que para quem é cobrado. Deve ser. O apóstolo diz: eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Aí ele manda Tito. Aí Tito entra no grupo e diz. Aí Tito sobe no púlpito e fala. Palavras que poderiam ser completamente dispensáveis. Mas por que precisa falar? Porque a falta é clara. A negligência está diante dos nossos olhos. Repito, queridos, as necessidades são constantes. São diárias. Portanto, nossa oferta e contribuição não pode ser algo esporádica. Ou seja, esporádica quer dizer, para ficar bem claro, está com palavra difícil? Não, vamos ficar bem claro. Ela tem que ser constante. Esporádica é quando você faz uma coisa hoje e daqui a um ano. Esporádica é quando você faz uma coisa hoje e daqui a tantos meses. Um tempo desse, eu procurando saber como é que estavam as questões de ordem financeira da igreja, perguntei, mas aqui não sei o quê. E o que foi que houve? Não, porque aqui é o seguinte, junta 3 meses, aí com 3 meses dá o dízimo. Beleza, e me parece que dá completo, porque eu não sei quanto é que ninguém ganha. E nem quero saber. Aliás, eu não sei nem quem dá. Agora que nesse caso, houve isso porque houve essa queda? O problema é porque houve uma queda de receita. Não, é porque é o seguinte, junta 3 meses e com 3 meses é que dá. A gente pode juntar 3 meses de energia aqui? Pode? A energia vem e corta. Feito o vídeo que eu recebi, que o Andy me mandou. O cabo da companhia de eletricidade cortando a energia de uma igrejinha. Meu amigo aqui em cima espera 3 meses?
3 meses, chega aqui a nota. Despejo. A nossa oferta e contribuição não pode ser esporádica, mas sempre e constante. Portanto, o nosso terceiro ponto é que nossa contribuição precisa ser regrada e constante. Quarto ponto. O quarto ponto e último ponto é que a contribuição precisa ser feita em amor, portanto, deve ser generosa e voluntária. Parte final do versículo 5. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Jamais houve no coração do apóstolo Paulo a intenção de levantar uma oferta por extorsão. Assim como não existe tal intenção suja, diabólica e maldita no coração de todo pastor sério e comprometido com o verdadeiro evangelho, assim como esse aqui, esse pobre e miserável pecador. Essa conversa aqui não tem a intenção de extorquir ninguém, não. Infelizmente, nosso querido Andrei está nos visitando hoje aqui. Isso aqui não é teologia de prosperidade, não, meu amado. Aqui é palavra de Deus, trazendo advertência, atenção aos seus remidos. Aqui não tem nenhuma palavra inventada por mim. Eu não estou prometendo bênção nenhuma a ninguém aqui. Pelo que todos já me conhecem, daqui e outros de fora, sabem que esse não é o meu padrão. O meu padrão é pregar o evangelho. E quem prega o verdadeiro evangelho, ele não extorque ninguém, não. Agora ele traz a lembrança, as responsabilidades que os remidos têm com a obra do reino de Deus. E todos nós que somos remidos, se eu sou remido, se você é remido, todos nós temos essa responsabilidade. Porém, ocorre que todo verdadeiro cristão deveria ter em sua mente o quanto Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, foi generoso em dádiva sacrificial para o favor de nossas vidas. Isso não devia sair da nossa mente. Agora à tarde, há pouco, eu recebi um videozinho, eu compartilhei no grupo da igreja, de uma senhora. Vocês conhecem Alzheimer, conhecem? Alzheimer é uma doença degenerativa, ela vai consumindo a pessoa, consumindo em especial sua mente. Ela vai esquecendo de tudo. Ela não lembra mais nada. E aí uma filha perguntava a sua mãe, essa senhorinha, e perguntava aí: mãe, me diga uma coisa, a senhora conhece fulana de tal? Acredito que era filha dela, ou ela mesma. Fulana de tal, não sei quem é. A senhora conhece Paul? Esse eu me lembro do nome. Paul, não sei quem é. Me diga uma coisa, a senhora jantou agora há pouco o quê? O prato está vazio ali na mesa. O que foi que a senhora jantou? Não sei, uma comida boa. E vai perguntando, ela não vai lembrando-se de nada. Ela perguntando: pai, ou mãe, e Jesus, quem é? Ela disse: é meu Salvador. E me resgatou da morte. E me deu vida. E vai me levar para morar no meu lar na eternidade.
Nós precisamos ter a memória dessa senhora, acerca do que o Senhor fez por nós. Como nós, como os verdadeiros cristãos, devemos ter em mente o quanto Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi generoso em dádiva sacrificial em favor da minha e da sua vida, das nossas vidas. Queridos, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não nos deu as sobras dEle. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não nos deu esmolas. Meus irmãos, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o melhor, Ele nos deu tudo, Ele nos deu a si mesmo, Ele nos deu o seu próprio Filho. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, deu a nós o direito, que não tínhamos direito, de sermos salvos dos nossos pecados, de termos a nossa conta impagável de pecados completamente liquidada. Ele deu o seu Filho pelas nossas vidas. O seu Filho morreu por nós. E Jesus, seu Filho, que é a graça de Deus, Ele foi inigualavelmente generoso, assim como o Pai em sua oferta dadivosa. E sabe por quê? Porque Jesus nos deu sua vida para que nós não morrêssemos em nossos delitos e pecados. Que grande, imensurável, inigualável amor. E mediante esta oferta de amor tão constrangedora, porque é assim que o apóstolo Paulo se refere a esse amor, ele diz: o seu amor me constrange. O amor do Senhor por nós tem que nos constranger. E, portanto, mediante essa oferta de amor tão constrangedora, o apóstolo João nos deixa dito em sua carta o seguinte, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. O apóstolo diz: sabemos o que é o amor. E por quê? Porque Jesus deu sua vida por nós. Essa é a expressão do amor. E nós sabemos o que é o amor por isso. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, você comeu hoje? Se você comeu hoje, então você tem recursos para viver bem. Porque tem gente ainda que não comeu hoje, nem ontem. E nem ontem. Você tem recursos para viver bem. Nós temos recursos para viver bem. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, repito, vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? E aí o apóstolo vai bem carinhosamente e diz: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Não é só no blá blá blá. É agindo, é fazendo. Se de fato somos todos nós filhos de Deus em Cristo Jesus, precisamos demonstrar, entre outras coisas, a manifestação da nossa generosidade contribuindo com amor. Um cristão não deve ser visto como um avarento. Um cristão não deve ser visto como um egoísta,
Querido, ser avarento é ter desejo avaro. Ou seja, é ter um desejo mesquinho. É ter um desejo sovina. É ter um desejo tacanho. É ter um desejo de mão de vaca. É ter um desejo de um unha de fome. É ter um desejo de um miserável de ter mais, e isso à custa dos outros. Isso é um avarento. Então, um avarento quer tudo que tem para si, e inclusive o que é do outro. Ele não quer fazer nada, mas quer que os outros façam por ele. Ele não quer ajudar, mas pede socorro. Ele não contribui, mas quer contribuição. O avarento, ele é egoísta em tudo, inclusive nos sentimentos. Ele não se compadece do sentimento dos outros. Se estiver sofrendo, que se morra para lá. Se estiver triste, pouco me importa. Mas quando está triste, é um abraço. Quando está sofrendo, quer no mínimo oração, mas não ora. Se vê o erro no outro irmão, o que faz é meter o pau falando, mas não chega para falar com o irmão. Até no sentimento ele é avarento, ele é egoísta. O avarento, ele é incapaz de demonstrar e exercer compaixão. Ele olha para a dor de Nilda, mas a dor de Nilda não dói no seu coração. É insensível. O máximo que pode haver é ele sentir dó. Aí eu estou com dó. Ele não tem compaixão, ele não exerce compaixão. E ele pode até exercê-la, mas somente, no falar, somente na boca. Contudo, não exerce e não demonstra em ações. Muito por certo, assim faz porque não sabe o que é o amor expressado no ato sacrificial de Jesus na cruz, em seu Calvário. Muito por certo é porque não conhece esse amor, então, de fato. Muito por certo porque está indolente esse amor. Muito por certo porque não dá o valor que esse amor, que foi exercido por Deus sobre nossa vida, para ele é um vil amor, é algo muito pequeno, algo muito ralo. E assim, por não saber o que é esse amor, ele se insere na pergunta do apóstolo João. Qual é a pergunta do apóstolo João? Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor do Deus? É forte. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz assim: só existem 3 tipos de filosofias de vida com respeito ao dinheiro. 3 tipos. A primeira filosofia é a filosofia da avareza. Ou seja, são aqueles que vivem para explorar os outros. E essa filosofia se resume da seguinte forma, segundo o pastor Hernandes: o que é meu, é meu. E o que é seu deve ser meu também. A segunda filosofia é a filosofia da indiferença. E são aqueles que vivem de forma insensível, completamente insensível à necessidade dos outros. Está nem aí.
E essa filosofia a gente pode resumi-la da seguinte forma, segundo o pastor Hernandes: o que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Então não venha me encher o saco. Nem eu peço a você e você nem me peça. Se você está ruim, morra. Não me traga seus problemas, eu não tenho nada a ver, já bastam os meus. Já bastam os meus. E a terceira filosofia é a filosofia da generosidade. Os que vivem para fazer o bem aos outros são estes que fazem parte dessa filosofia. E o resumo aqui é: o que é seu, é seu. Mas o que é meu pode ser seu também. Esse é o resumo da generosidade, da filosofia da generosidade. O que é seu, é seu. Eu não me importo com o que é seu. É seu. Mas o que é meu pode ser seu também. Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de um abraço? Você está precisando de um aperto de mão? Você está precisando conversar? Você está precisando de um cuscuz? Você está precisando de uma carona? Você está precisando fazer algum exame médico? Você está precisando viajar para uma missão? O que é meu pode ser seu também. A segunda filosofia, voltando um pouco da indiferença, ela tem algo que a gente vê muito. E principalmente quando tem eventos na igreja que precisam-se de inscrições, de valores para poder manter o evento. Não é para botar o dinheiro no bolso do pastor, não. E que muitas vezes tem pessoas que de fato não podem ir. Eu não vou. Se eu pudesse, eu iria. Tá certo, eu não vou. Mas também eu não envio ninguém. Porque o que é meu e o que é dos outros é dos outros. Não me incomoda. O que é meu é para mim. E não para ajudar ninguém. E às vezes, se eu pudesse ir, eu iria. Fazia nem que fosse em 24 vezes o pagamento. Mas eu não vou. Aí quando muito ainda, aí dá um quarto, um meio, 10% do valor de que podia dar e abençoar uma vida. Mas se eu fosse, eu iria. Se eu fosse, eu pagaria. Que é para mim. O que é meu é meu. E o que é seu é seu. Não me importa. William Barclay, ele diz: nunca perdeu nada, nunca ninguém me perdoe, nunca ninguém perdeu nada por ser generoso. Ao contrário, a pessoa generosa será rica em amor, rica em amigos, rica em ajuda. E por fim ele encerra com a maior riqueza que pode ser: rica com Deus. Rica com Deus. Nunca ninguém perdeu nada por ser generoso. Eu vou sei lá ser generoso para depois voltar as costas para mim. Me diga uma coisa, irmão e irmã,
E Sérgio Nepomuceno, você nunca voltou as costas para ninguém que lhe ajudou? Será que você nunca foi falho dessa forma? Porque se esse pensamento for nosso, quantas vezes eu e você, nós damos as costas a Jesus Cristo, que nunca foi falho conosco, nunca falhou, nunca falha e nem falhará, porque Ele não decepciona, mas nós sim. E é por isso que eu bato o pé e digo que eu não ajudo, para ver depois a ingratidão. Que é isso, rei ou rainha da gratidão? Será que somos tão gratos assim? O bom de ser generoso é porque você expressa amor. O bom de você ser generoso é porque você faz amigos. O bom de você ser generoso é porque você ajuda e não atrapalha. Você é leve e não um peso. O bom de ser generoso é porque nós somos ricos para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, no versículo 6 de 2 Coríntios, capítulo 9, ele diz: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. O apóstolo Paulo nos diz que nossa contribuição, ela não apenas influencia e motiva outros, mas também abençoa as nossas vidas. Vou repetir. A nossa contribuição não apenas influencia e motiva a outros, mas abençoa também nossas vidas. Quando ofertamos com generosidade e amor, isso implica que abençoamos aos outros. Isso implica que nós abençoamos a nós mesmos e passamos a ser instrumentos de glória a Deus. Olha que bênção. Nós abençoamos outros, nós abençoamos a nós mesmos e somos instrumentos de glória para Deus. Ou seja, estamos dentro do propósito de Deus, porque nós só existimos em Cristo Jesus, só somos novas criaturas exatamente para isso, para viver o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Glorificá-lo. O propósito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós é glorificar. Portanto, se há um grande beneficiado, quando nós contribuímos generosamente, em amor, esse beneficiado somos nós mesmos. Quando contribuímos generosamente e em amor, não é para nossa glória não, não é para nós nos gloriarmos não, é para a glória de Deus. Lembremos, queridos, que quando semeamos em contribuição, nós estamos semeando em nosso próprio campo, em nosso próprio terreno. Quanto mais distribuímos, mais temos. Tenha paciência, eu vou explicar isso mais tempo.
Aqui não é questão de barganha, não. Lembre-se que a conversa é contribuição generosa em amor. Quando fazemos de forma voluntária e em amor grato, mais temos. Por quê? Porque somos abençoados. Se abençoamos, muito mais nos sentiremos abençoados. Não é coisa boa quando você abençoa uma vida e vê aquela vida feliz? Você não se alegra na felicidade daquele que você abençoou? Você já está abençoado, filho. O pastor Warren Wiersbe, de forma maravilhosa, ele disse: ofertar não é algo que fazemos, mas algo que somos. É um estilo de vida para o cristão que compreende a graça de Deus. Vou repetir. É um estilo de vida para o cristão que compreende a graça de Deus, que compreende o quanto foi abençoado, que compreende as bem-aventuranças do Sermão do Monte, que compreende com o amor que foi amado, que o transformou. O ofertar na vida dele passa então a ser seu estilo de vida. Por isso, ele foi agraciado. Ele quer ser graça na vida dos outros, o instrumento da graça de Deus. E o versículo 8 e 9 diz: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo do que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Como diz as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre, eternamente. Encontramos aqui a promessa de que se uma pessoa deseja ser de fato generosa, Deus lhe dará oportunidades de exercer sua generosidade para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Se essa pessoa deseja ser de fato generosa, Deus vai abrir portas, oportunidades, momentos, instantes de exercer essa sua generosidade. E sabe para quê? Para a glória do seu nome. Paulo diz que Deus é capaz, diz o texto aí, que Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Ou seja, Deus é poderoso para nos dar recursos, a fim de que tenhamos não somente tudo o que precisamos, mas também possamos compartilhar generosamente com os outros. Assim, queridos, entendamos que se Deus nos abençoa, Ele o faz para que eu e para que você, para que nós sejamos abençoadores. Agora a bênção chega e a gente retém. Deus semeia em nosso campo para semearmos no campo dos outros. Deus supre nossas vidas para sermos instrumentos de suprimentos na vida dos outros. Deus nos abençoa e nos farta para abençoarmos, contribuindo com generosidade na vida dos necessitados. Reter nossas mãos, fechar nossas carteiras e nossas bolsas,
é como receber salário e colocar num saco furado. Versículo 9 diz, como diz as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. E aqui o apóstolo Paulo está a citar Salmos 112, versículo 9. Queridos, a palavra compartilha ou distribui em outras versões, refere-se ao ato de semear. O versículo descreve um homem que semeou com fartura. Ou seja, esse semear com fartura é dizer, semeou generosamente, com um coração, com amor grato, pelo que vai receber, não pelo que já recebeu. Portanto, ele realizou atos de bondade. De que forma? Suprindo as necessidades dos necessitados. A pergunta que fica para nós: esse homem, essa pessoa saiu perdendo com isso? Eu diminuí o meu caixa, o meu saldo, o volume da minha carteira, as notas que estavam nela, as moedas que fossem. Eu diminuí. A pergunta: eu saí perdendo com isso? Esse homem aqui, citado neste salmo e através também da boca de Paulo, ele saiu perdendo com isso? E a resposta é claro que não. E sabe por quê? É claro que não. Porque os seus atos, está Paulo aqui dizendo, os seus atos de justiça, os seus atos de bondade, os seus atos de generosidade, com amor, serão lembrados para sempre, serão lembrados eternamente, e louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos, se espalhamos bondade, Ministério de Louvor, se espalhamos bondade, como um semeador espalha sementes, ajuntaremos tesouros, sabe aonde? No céu. É a bolsa de investimento de crente. Sabe qual é a bolsa de valor? É a do céu. E os crentes não querem investir lá. Querem investir em tudo, menos lá. Não querem. Não se sente satisfeito com isso. Agora, será que a pergunta que fica, será porque se acham que vão ser mal remunerados? Meu Jesus, se foram de fato amados pelo amor leal de Deus, já foram mais do que remunerados, já foram mais do que beneficiados, foram beneficiados além do que mereciam. O que é que eu e que você merecíamos? O inferno, a ira de Deus. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Imagina você chegando aí diante do Senhor, o Senhor te recebendo nos céus. Imagina que esse dia seja hoje. Que bom se fosse agora. E fôssemos nós esses semeadores, e pudéssemos ouvir do Senhor: ô filho, ô amigo, ô meu servo bom e fiel,
como tive alegria em tua vida e por tua vida. Vivesse o meu propósito, glorificasse meu nome na terra. Vem, filho amado, entra para a alegria do teu Senhor. Meu Deus, quantos de nós já sabemos isso de escói salteado? Nós somos salvos pela graça. Mediante a fé e fé em Jesus Cristo. Essa fé nós não podemos gerar, nós não a temos, mas Deus nos concede. E por isso somos salvos. Pela graça. Qual é a graça? Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Jesus, o próprio Deus, que mesmo sendo Deus, não olhou para isso, mas veio à terra, se fez homem, viveu no meio de pecadores, mas não pecou, a fim de ser o sacrifício e o único sacrifício de justiça diante do justo Deus, para nos redimir dos nossos pecados, para nos salvar da sepultura do pecado, para não deixarmos mais nós mortos em nossos delitos e pecados, para nos darmos a condição de estarmos agora unidos com Deus, em comunhão com Deus, vivendo o padrão da glória de Deus. A graça de Deus, e por ela fomos salvos. Favor imerecido, por meio da fé, repito, e fé em quem? Em Cristo Jesus. E essa fé era minha? Não, Deus me deu. O que eu fiz para ser salvo? A nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. O que eu fiz muito, eu e você, e todos nós fizemos, o que o Wendel fez, todos nós fizemos, foi tudo para ir para o inferno. Para recebermos a justa ira de Deus. Para vivermos no meio do choro e ranger de dentes. Mas Ele, por sua graça, nos salvou. Vou repetir de novo. Por meio de Cristo. Pela fé em Cristo. E essa fé não é nossa, Ele nos deu. Aí o versículo 9 diz: porque nada que você venha fazer, nenhum tipo de obra que você venha fazer, pode lhe salvar. Nada, 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 nada. Aí o versículo 10 diz: agora, porque você agora tornou-se criatura de Deus, por meio de Cristo Jesus. E como é isso? Porque eu fui salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A fé que eu não tinha, mas Deus me deu. E aí eu fui salvo. E agora sou essa nova criatura. E para que eu sou nova criatura agora? Para a prática das boas obras que o Senhor, de antemão, antes da fundação do mundo, já escreveu, já predestinou na minha vida para que nós a façamos,
boas obras, o que inclui também contribuir com generosidade, em amor. E amor por quê? Eu não tenho como. Vou para Efésios 2 de novo. Em amor por quê? Porque eu fui amado. A graça veio sobre mim. Eu não merecia. Por meio de Cristo. E eu criei nele. Mas eu não tinha fé. E o Senhor me deu. Escapei do inferno. Do inferno que eu tanto merecia. Assim o resultado, queridos, o resultado de nossa bondade, o resultado de nossa generosidade em amor, pelo resultado de termos experienciado a bondade do amor de Deus em Cristo Jesus, permanecerá para sempre. A palavra diz: serão todos eles lembrados eternamente. Louvado seja o nome do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja ao seu nome. Que o Senhor nosso Deus tenha falado aos nossos corações nessa noite e mude o nosso jeito, o nosso estilo de vida, para que vivamos para o louvor da sua glória. Assim oro e assim peço ao Senhor. Vamos pôr em pé, vamos louvar ao Senhor nosso Deus.